Então, boa noite para todo mundo. Que bom que vocês estão aqui, né? Eu vou começar falando da atividade. Giovana, semana passada, tinha me perguntado, né? Estava questionando sobre as atividades. Lá no ambiente, eu tinha colocado as atividades com questões abertas, né? Para vocês escreverem para mim sobre os temas, mas aí depois veio uma orientação para a gente utilizar o formato questionário, que são questões objetivas, inclusive para facilitar, né, o feedback para vocês de cada questão. E aí eu tirei todas as minhas questões que eu tinha preparado, que eu tinha colocado no ambiente, retirei e coloquei novamente para todas as semanas em formato de questionário, em formato de VOF. Então, terminou a aula, vai lá, olha, vai ter sempre 4 afirmações, 4 afirmativas, né? E vocês vão marcar VOF para cada alternativa. Imediatamente você vai saber se você acertou ou errou, porque se você marcou falso e ela é verdadeira, ele vai te falar, né? Então ficou bem fácil, bem simples, mas extremamente importante para que vocês tenham a oportunidade de fazer a revisão, fazer uma reflexão do que nós trabalhamos até aqui. Eu já trabalhei 2 materiais completos de PowerPoint. Hoje é a nossa 4ª aula. A gente está começando o 3º arquivo de PowerPoint com vocês e vamos finalizar a parte de funções cognitivas. Mas tentem, então, retomar lá as atividades. São atividades bem simples, são atividades fáceis de serem feitas, não vai dar trabalho para ninguém. Meu trabalho foi para mim, de ter que fiz e tive que refazer, né? Mas vai ficar bem tranquilo para vocês e esse é o objetivo, que vocês tenham a oportunidade de revisar o conteúdo que a gente está trabalhando. Em Psicologia da Educação 2, que é a nossa Psicologia da Aprendizagem, a gente tem muito conteúdo. Percebam que, né, do primeiro dia para cá, são muitas informações que a gente está trabalhando, mas eu fiz questão de colocar todas as informações dentro do PowerPoint, porque eu entendo essa lógica de internet, né, de acesso à biblioteca virtual. Então, o que eu puder simplificar aqui para colocar nos slides, colocar artigos, vejam que eu coloco o link, já coloco o nome do artigo para vocês, eu estou fazendo. Hoje eu recebi, né, a informação lá do abaixo-assinado de vocês. Achei muito bacana a iniciativa de vocês se organizarem e colocarem no papel. Por quê? Porque a gente tem que encontrar uma forma de comunicação. Professora, a nossa turma não é turma de falar. Ok, então vamos escrever, vamos desenhar, vamos fazer um teatro, vamos cantar. De alguma forma, a expressão do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, tem que aparecer. E aí foi muito legal, né, ver o abaixo-assinado, ler as reivindicações de vocês. E aí tem algumas coisas que a gente vai ter que se adaptar devagar. Até uma questão de empatia, né? De perceber que do mesmo jeito que vocês estão vivendo desafios, os professores também estão vivendo desafios e nós, né, precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Então, a atividade coloquei lá, as aulas eu estou subindo para o YouTube, mas demora para subir. E eu estou tentando organizar isso até o final de semana. Por quê? Porque no final de semana passado, eu passei o final de semana inteiro organizando as atividades novamente, refazendo tudo que eu tinha feito e em cima de um sistema que eu não sabia. Então, a gente tem que ir com calma, tem que ir com paciência, mas tudo vai se organizando. Uma outra reivindicação de vocês lá foi a questão de usar o Google Meet e não o Zoom. Tudo bem, mas vocês vão ter que me dar um tempo para aprender, porque eu nunca usei o Google Meet e não sei como funciona, não sei como é gravar, não sei como é subir a aula. Então, assim, eu gastei todo esse tempo aprendendo tudo aqui do Zoom, né? Como compartilhar a tela, como gravar. E agora eu preciso de um tempinho para poder me organizar para usar, então, o Google Meet, que foi a escolha de vocês. Não tem problema de jeito nenhum.
só peço a compreensão de vocês para que eu tenha tempo de aprender. E essas coisas não são assim de um dia para o outro, porque se eu coloco aqui pelo Google Meet e não consigo gravar, a aula vai ficar pior, né? O soneto fica pior. Então, eu acho importante começar a aula de hoje esclarecendo que eu organizei as atividades, né? Retirei as antigas, porque não tem como vocês realizarem atividades discursivas por lá. Até tem, mas vai dar muito trabalho, o objetivo não é esse, né? O objetivo é de revisão do tema, do conteúdo daquele dia. Então, optei pelas atividades de VOF. Vocês vão ler 4 afirmativas e vão me dizer se cada uma é verdadeira ou falsa. É isso que vocês vão fazer de atividade pós-síncrona. Também... Professora, Oi? a senhora vai passar algum trabalho para nós? Vou também, tá? Mas aí vamos lá, era o próximo passo. Aí eu vi algumas reivindicações lá que eu vou precisar, e assim como todos os professores, se adaptar, que é a questão de não passar trabalho em grupo, né? Eu entendo que de maneira remota isso é difícil, né? Da gente resolver. Então, eu também vou ter que criar uma nova estratégia, já que não é bacana para vocês os trabalhos em grupo. Porque essa é uma disciplina que, como tem muito conteúdo, a gente acaba utilizando o recurso de seminários. As outras turmas funcionam em cima de seminários, mas vocês falaram, olha, para a gente não é bom, a gente não funciona, não tá legal assim, então eu não posso colocar, que era a próxima atividade de vocês, tá, Giovana? Então, isso foi agora, né, 6 horas da tarde, e eu vou precisar de tempo para rever aí a questão da atividade, mas vocês serão avisados com tempo hábil, para que vocês possam fazer a atividade individualmente, tá bom? A outra questão que aparece lá, então, é a questão da plataforma Google Meet. Eu escutei, eu li, beleza, eu preciso só de tempo para me familiarizar o suficiente para não fazer besteira aqui a hora que estiver dando a aula, porque eu vou precisar colocar o PowerPoint, eu vou precisar passar um filme, né? Eu vou precisar colocar um texto aqui na tela para vocês, e aí eu tenho que dominar a tecnologia. Então, foram as atividades, a questão de trabalho em grupo, né, que vocês falaram, a questão do Google Meet, pronto. Eu ouvi, li tudo, acolhi tudo e estou pedindo para vocês, né, que vocês, assim como eu ouvi vocês, que vocês me escutem e que eu tenha tempo para aprender a mexer com essa nova plataforma, que vocês se identificam mais, e tempo para pensar numa outra atividade que seja individual e não em grupo. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Não, professora, tá tudo bem. Não, Então, a outra coisa importante, gente, é o seguinte: quem aqui é o representante da turma? Porque eu acho que é o David que é a é o representante. não, é a Rebeca, que eu saiba, A é Rebeca representante. É porque eu acho que o David é o vice, né? Uma coisa assim. Sim, David, então o David está aí hoje? Não. Tá. Ô, professora? Eu ia falando, o David é da capoeira, tô vendo a frase aqui. David. Belinha tá aqui. David, Oi. então, eu vou passar para a Rebeca um número de WhatsApp. Ele não é meu pessoal, então não adianta a gente mandar mensagem individual dentro desse número, tá? Eu vou passar o contato para ela e, por favor, para ela e para você, tá, David? Por favor, se tiver alguma coisa que vocês precisam falar, né? Vocês vão colocar lá, eu vou montar um grupo dos 4 representantes das turmas que eu dou aula. Então, os representantes recebem aí a demanda e entram em contato comigo. Acho que assim fica mais fácil para eu poder organizar. Como eu disse, não é um WhatsApp pessoal, é o WhatsApp da minha empresa, mas eu vou colocar os representantes lá para facilitar a comunicação entre a gente. O que acontece? A turma é grande, né, de vocês, e a turma do 4º período também é uma turma muito grande, e acaba que muita gente manda a mesma pergunta para mim.
Então, para evitar, né, que às vezes até eu deixe de responder alguém, eu vou fazer um grupo com os 4 representantes das minhas 2 turmas. Tudo bem para você, David? Tudo bem, professora? E se vocês tiverem alguma questão, é só passar para eles e eles passam para mim e eu respondo no horário comercial, tá, David? Segunda a sexta, de 8 às 5, né? Que a gente tem que cuidar da nossa saúde psíquica também. Aqui tudo bem, gente? Tudo, professora. Sim, tudo bem. Pronto. Então vamos lá. E aí eu disse para vocês que hoje nós falaríamos um pouco. Falaríamos um pouco das funções, né, cognitivas, das funções relacionadas com o processo de aprendizagem, com o processo de aprender. Já falei muitas vezes, mas não tem problema, eu repito. Aprender não pode ser visto como algo restrito ao universo acadêmico. Aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer as operações básicas, matemáticas. Aprender é um comportamento que está relacionado com o agir no mundo. Está relacionado com apreender o que tem no mundo. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, professora. É ruim, né, a professora ficar perguntando assim, mas é porque senão parece que eu estou falando sozinha. As funções cognitivas, então, são aquelas funções psíquicas que estão relacionadas com o processo de aprender. É um processo, vejam bem, é um processo o aprender. Então, quando você aprende algo, aquilo vira um comportamento, tá? Esse processo de aprender, ele vai envolver várias funções. Ele vai envolver memória, atenção, linguagem, tá? Visorecepção, visoespecialidade, que é a sua capacidade de se locomover no ambiente. Funções executivas, que é a sua capacidade de agir, de pegar as informações e usar as informações. E outras funções. Mas nós vamos falar primeiramente de memória, atenção e linguagem. Vocês tiveram um texto hoje, um artigo para vocês fazerem a leitura, né? Como um momento pré-síncrono. Quem fez a leitura e pode fazer algum comentário para a gente sobre a relação existente entre a memória e a aprendizagem? Tá, nós vamos começar então de uma outra forma. Do pessoal que está aqui, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23 alunos. Quem leu o artigo? Eu li, professora. Eu tô dando aula. Espera aí. Por quê? Deixa eu achar quem é a que falou que leu. Foi quem? Na Kelly. Foi a Bárbara. Kelly? Foi eu que li. Certo. Kelly, esse episódio me fez lembrar de uma vez que eu estava na aula e o professor perguntou e eu fiquei caladinha porque ninguém da sala tinha lido, sabe? Aí eu fiquei caladinha e o professor pegou a chave dele e falou assim, bom, se ninguém leu, eu posso ir embora. E ele foi embora, né, da sala. E toda vez que algum aluno fica caladinho, assim, eu fico pensando, será que ele não leu mesmo ou será que ele está com medo de se manifestar? Gente, não é para ter lido o artigo inteiro, é para falar para mim assim, professora, eu li a introdução. Professora, eu li as 2 primeiras páginas, mas eu quero que vocês se manifestem, tá? Kelly, Ok. você leu o artigo ou parte dele, tudo bem? Me diga qual a relação que foi novidade para você ali
entre memória, emoção e aprendizagem? Eu anotei algumas observações que eu achei interessantes sobre que a emoção está diretamente ligada com a memória, então coisas que marcam muito a gente positivamente ou negativamente sempre ficam guardadas na nossa memória, mesmo que no subconsciente, né? E eu achei legal uma parte do artigo que fala que nós somos levados a passeios pela nossa mente. E uma informação nova que eu não sabia, que a cada vez que a gente lembra de algo, a nossa memória se modifica um pouco. Uhum. Isso mesmo, né? Kelly, tem muita coisa legal nesse artigo. Me corrija se eu estiver errado. É um artigo fácil de ler e é um artigo que traz muitas curiosidades. Você concorda comigo? Sim, concordo. Então, gente, não precisa achar que porque tem a palavra artigo envolvida que é algo chato, não, tá? Eu procuro encontrar artigos que têm a ver com a realidade da formação do pedagogo. Então, vale a pena, para quem não fez a leitura do artigo, pegar o artigo, dar uma lidinha lá e discutir um pouquinho consigo mesmo, né? O que a gente precisa utilizar desses conceitos dentro do ensinar, né, como pedagogo. Lá traz essa relação que é muito próxima entre a memória e a emoção. Para eu aprender, eu tenho que ter a memória preservada. Só que para minha memória funcionar bem, tem vários fatores que vão influenciar. Por exemplo, a atenção. Para que você possa aprender, você precisa prestar atenção no que a professora está falando, atenção no artigo que você leu, atenção no vídeo que você está assistindo, porque senão você não consegue reter novas informações. E a memória é isso. A memória é a capacidade, né, a função cognitiva que nos dá a capacidade de apreender novas informações. Aí, a Kelly falou uma coisa muito interessante, que é a questão a emoção pode ser negativa e pode ser positiva, né? Quanto mais emoção está ali, mais aquilo vai ficar impregnado na gente. É como se fosse um carimbo, sabe? Quanto mais forte a emoção, mais forte será a imagem que vai se formar ali. Eu não sei se eu já perguntei isso para vocês, mas eu vou perguntar, tá? Quem aqui lembra o que estava fazendo na segunda-feira passada? Eu não lembro. Não? Eu Natiele, sim. você lembra? O que você estava fazendo, Natiele? Segunda passada eu estava trabalhando no curso e gravando minhas aulas. Você estava trabalhando no curso e você estava gravando as suas aulas. Então, assim, na sua agenda estava marcado lá essas atividades, certo? Isso. Pronto. Professora, Oi. eu acho que quem tem uma rotina definida fica mais fácil para memorizar o que fez naquele dia. Por exemplo, a Natiele aí, ela lembra claramente desses detalhes, porque faz parte da rotina dela. Como Sim, eu toda também lembro, segunda-feira eu faço isso. então aí fica mais fácil. Quando é uma coisa que já virou rotina, faz parte ali do nosso dia a dia, fica mais fácil para a gente memorizar. É É até a questão das verdade. aulas, a gente demorou um tempo para poder gravar os professores e os dias das aulas e o nome das matérias. Agora, com 4 semanas de aula, a gente já conseguiu isso aí, né? E quem não conseguiu já está mais familiarizado. Isso. Natiele, se eu perguntar para você assim, Natiele, qual a comida que você comeu na terça-feira passada? No jantar, no almoço. No jantar, nada, porque eu não janto. Olha aí, o que está dentro da rotina dela, ela consegue lembrar. Então, aquilo que a gente mantém uma rotina é mais fácil lembrar. Mas se eu perguntar para ela assim, vamos imaginar que roupa ela estava usando no sábado passado, na sexta-feira da semana passada. Será que ela vai lembrar com tanta facilidade assim? A não ser que ela use uniforme.
Não, Estava trabalhando. Você não lembra? lembro. Lembra, Natiele? Não? Tá. Não. Se alguém pergunta rapidão, tô até conversando rápido para eu não acessar essa informação na minha memória. Se alguém perguntar assim, professora, que roupa que você estava usando ontem para dar aula à noite? Não faço nem ideia. Nem ideia. Não faço ideia. Eu sei, eu lembro que eu estava dando aula ontem à noite, porque faz parte da minha rotina. Agora, qual roupa eu usei para dar aula ontem à noite? Não faço ideia. Tem um trecho disso no texto que fala que a nossa mente não consegue memorizar tudo que a gente vive, só as coisas mais importantes. Então é como se ela organizasse. Tipo o que o David falou, na rotina a mente organiza, mas o que está fora dela, às vezes a gente não consegue lembrar. Mesmo porque o que vai para a rotina é importante. A Natiele não podia esquecer de gravar as aulas dela. Ela tinha que gravar as aulas dela, né? Eu tinha que dar aula na segunda à noite, eu tinha que dar aula hoje à noite. Agora, a roupa que a gente estava usando, a comida que a gente comeu 3 dias atrás, a não ser que seja algo que realmente a gente tenha um afeto, né? A gente não vai lembrar. Não é, gente, conveniente para o cérebro ficar guardando informações que não são úteis. Ficar guardando informações que não têm carga emocional. Por quê? Núbia, mas às vezes tem alguma coisa que tem carga emocional e não é útil. Sim, mas quando tem carga emocional, é adaptativo. Oi, Elias. Não? Pensei que ele quisesse falar. Então, a nossa memória, ela tem um vínculo muito próximo com a emoção. Vamos imaginar aqui uma situação agora. Se eu perguntar assim, Delfina, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro do ano passado? Quase um ano atrás. Delfina? Com certeza ela não ia saber. A Angélica já esclareceu, né? Com certeza a Delfina não vai saber o que ela estava fazendo no 11 de setembro. Mas se eu perguntar, tem alguém aí com mais de 30 anos na sala hoje? Ninguém. Tem, professora. Obrigada. David, se eu te perguntar o que você estava fazendo dia 11 de setembro do ano passado, você lembra? Não, professora. Mas se não eu lembro. perguntar o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, Eu lembro, foi as Torres Gêmeas. uai, mas por que você não lembra do ano passado e lembra de uma coisa que aconteceu 19 anos atrás? Porque aquilo ali repercutiu muito. E eu lembro que eu tinha chegado, eu lembro até como que eu fiquei sabendo. Eu tinha acabado de sair da escola, eu ainda fazia segundo grau, professora. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, faz tempo. Não era nem vivo. Que Eu feio! acho que eu acho que eu tava no Horror. segundo ano, Ah, do segundo grau. Aí eu cheguei da escola e todo mundo comentando. Aí eu liguei a televisão e vi a notícia. esse exemplo, David, é o que assim melhor exemplifica o que nós estamos falando. As meninas podem não lembrar o que elas estavam fazendo quinta-feira passada. Elas podem não lembrar o que elas comeram ontem. Eu posso não lembrar que roupa eu vesti ontem para dar aula, que foi inclusive um evento importante, né? Dar a minha aula da segunda-feira à noite, mas eu não lembro da roupa. Agora, eu lembro claramente o que eu estava fazendo, inclusive eu lembro do clima, eu lembro da luminosidade no momento em que eu fiquei sabendo que tinha acontecido o atentado às Torres Gêmeas. Por quê? Porque foi um evento marcante que mexeu com a emoção da gente, com medo de uma terceira guerra mundial, né? Com medo dos conflitos que viriam, com as consequências, né? Entristecidos pelo número de mortos. Olha quanta coisa envolvida com a emoção. Esses exemplos são exemplos intensos, mas se a gente pegar a sala de aula, eu vou poder dizer para você a mesma coisa. Quando o conhecimento tem a ver com o contexto da criança, desperta a emoção dela,
ela vai reter aquela informação com muito mais facilidade. Quando eu pego uma informação nova e utilizo vários recursos sensoriais, ela vai acessar aquela informação por vários sentidos, ela vai reter muito melhor aquela informação. Tá fazendo sentido para vocês isso que a gente está falando? Mexe a cabeça. Sim, professora. Sim. E para a gente manter a atenção, já que a memória precisa da atenção, né? Será que existe um tipo de atenção só? Ou existem vários tipos de atenção? Será qual atenção que eu preciso para poder reter informações? Será que existe um tipo de memória só? Será que na hora de aprender eu uso apenas uma memória? Nesse momento, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, será quantos tipos de atenção e quantos tipos de memória nós estamos utilizando? Linguagem. Nós estamos utilizando uma linguagem aqui, é a linguagem verbal. Se tivesse alguém utilizando aqui Libras, né, numa janelinha dessa, nós estaríamos utilizando duas linguagens, uma linguagem verbal, né, e uma linguagem de sinais. Quando você usa uma linguagem, por exemplo, imagens que você apresenta para o seu aluno, é uma forma dele acessar o conhecimento. O conhecimento não precisa e não deve ser recebido por apenas uma fonte sensorial. Então, nós vamos começar falando da atenção. Já que a atenção é algo que tão importante, é algo que vai definir, inclusive, a capacidade do meu aluno de reter novas informações, eu vou começar falando da atenção. Então, o que é a atenção? A atenção é a tomada de posse da mente em uma forma clara e vívida de um dos objetos diversos ou série de pensamentos que parecem simultaneamente possíveis. Implica o abandono de algumas coisas a fim de ocupar-se efetivamente de outras. Vamos lá. Essa é uma definição linda, mas, num primeiro momento, não é muito prática, né? Como assim? Tomada de posse da mente é uma escolha. A atenção é uma escolha. Nesse momento, tem gente passando aí pela sala que você está, tem uma luz piscando em algum lugar, tem um som em algum lugar, tem muita coisa acontecendo ao seu redor e tem muita coisa acontecendo dentro de você. Lembra do que eu perguntei para vocês, né? Já jantaram antes de começar a aula? Não, por quê? Porque isso é algo que vai tirar a sua atenção de mim. Se você estiver com fome, é muito mais difícil de você manter a atenção em mim. Por quê? Porque tem algo interno que está brigando com a voz da professora aqui. Núbia, eu escolho prestar atenção, mas não é uma escolha tão simples. Essa escolha é um exercício que envolve, inclusive, o que eu estou oferecendo para vocês. Lembra que semana passada nós falamos de motivação? Nós falamos o que faz você assistir essa aula? Lembra disso? A atenção é isso. É você chegar aqui e falar assim, ao invés de ficar olhando quem está na sala, ou ao invés de eu ficar olhando quem é que está mandando o e-mail para mim, eu estou focado no que a professora está dizendo. Eu escolhi, né? Está na minha atenção, eu tomei posse desse momento da voz da professora e da imagem da professora aqui na frente. Existem 3 tipos, que vocês precisam saber, de atenção. Então, tem a atenção que nós chamamos de sustentada, é essa da professora falar no mesmo tom de voz e você permanecer prestando atenção na professora. Você sustenta a sua atenção aqui na professora. A atenção seletiva, a seletiva é isso, existem vários estímulos externos, estímulos internos, e eu seleciono a voz da professora para prestar atenção, tá? E depois nós temos a atenção que a gente chama de alternada, ou a alternância. O que é a atenção alternada? É
Passou alguém aí na sua sala, falou com você, tirou a sua atenção de mim. Você falou com a pessoa, volta a atenção para mim e consegue manter o fio da meada. Delfina, manter o fio da meada quer dizer, você consegue continuar compreendendo o que eu estou falando. Você não se perdeu na minha fala, certo? Faz assim para mim, gente. Certo, professora. Obrigada. Então, existem 3 tipos de atenção. A atenção sustentada, que é essa capacidade da gente manter o foco atencional em uma coisa por um tempo maior, né? É aquele sujeito focado. Você já viram aquela criança que fica assistindo algo ali, ó, e nem pisca? Pronto, ela consegue manter a atenção sustentada, mesmo com os outros estímulos acontecendo ao redor. A atenção seletiva, então, é essa capacidade do sujeito de selecionar dentro dos vários estímulos o que ele vai focar. Ele está vendo todos os outros, mas ele escolhe qual que ele vai focar, né? Ele seleciona. E a alternada, que eu estou aqui prestando atenção, vou em outra coisa, mas volto aqui e continuo. Vai em 1 minuto acabar e aí vocês entram novamente rapidão, tá bom? Então, a gente tem aí, né, a capacidade... Eu pensei que já tivesse caído já. Nós temos aí a atenção como um conjunto de mecanismos. É pré-requisito para manifestações de outras funções cognitivas, que eu já expliquei para vocês no caso da memória, né? Responsáveis pela seleção de estímulos, pela inibição de estímulos, mesmo quando está o cheiro do churrasquinho lá entrando pela janela, vocês conseguem manter o foco em mim. Por quê? Porque vocês inibem o cheiro do churrasquinho. Alternância, colega fala, pede um lápis, eu viro para a colega, entrego o lápis e volto para a professora. Ou a sustentação de estímulo.